a gente tinha uma empresa de telemensagem, né? E aí telemensagem ela funcionava de domingo a domingo, não tinha folga, né? Começava às 7 da manhã até meia-noite, todo dia. Eu acho que era 7 da manhã, até meia-noite, todos os dias. E de segunda a segunda, não tinha nenhum dia de folga, né? É uma prisão, né? E a gente ainda fazia o Love Car, que era aqueles carros que vão fazer homenagem nas casas, né? Aí eu ligava o meu violão no carro e ligava o microfone no carro, equipamento de som, né? E a minha esposa, parecia, cantava ao vivo. Então ele fazia uma serenata moderna. A gente cantava ao vivo e ela lia uma mensagem conforme era aniversário, noivado, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados. E a maioria era aniversário, né? Então a gente, tinha trabalho todo dia, todo dia. Final de semana era uma loucura. E dia das mães, para poder dar conta de de tanta contratação que a gente tinha, às vezes eu tinha que começar a fazer homenagem dia das mães no sábado já. Porque de tanta que dava, assim, dava tipo 40 homenagens. Aí domingo de manhã a gente passava 7 da manhã na floricultura, enchia o carro até a boca de buquê de flor. O meu violão ficava no meio dos buquês de flor, literalmente. O carro ia assim abarrotado de buquê de flor. Eu saía 7 da manhã para chegar em casa meia-noite. Sem café, sem almoço, sem jantar, sem parar. Tocar direto. Só na casa dos clientes você pegava ali um biscoitinho, um copinho d'água e correria até meia-noite sem parar, para poder dar conta, né? Porque as homenagens tinham um intervalo de 10, 15 minutos entre uma e outra, que era o tempo para a gente poder se deslocar de um lugar para o outro, né? Então, geralmente a gente marcava na sequência São João Batista, depois Nova Trento, Canelinha, Tijucas, às vezes ia lá para o interior, aí ia fazendo na sequência, né? E foi assim que ele começou a vida da gente. E assim a gente foi juntando dinheiro também para construir nossa primeira casa, comprar o nosso primeiro carro. Foi bem puxado. Mas quem não tem herança é só assim. Quem não ganha herança é duro. Embora que hoje, na época, né, eu não tinha o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus que eu tenho hoje, né? Então a gente realmente trabalhava muito, né? Hoje eu já penso assim, perante a Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então eu preciso priorizar, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus, né? Não é necessariamente a igreja, porque a igreja é uma outra coisa, né? Mas é eu com Deus, né? E esse meu relacionamento com Deus é diário, não depende de um templo religioso. É desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Deus ele é acessível, né? Eu posso me relacionar com Ele. Então, esse relacionamento com Ele é prioridade máxima, né? E tu conhecer o que Deus espera de cada um de nós aqui nessa terra para poder corresponder, né? E aí onde entra também a questão da vida da igreja. É importante você estar ligado a um corpo onde ali você tem uma família, né? Eu ainda sou privilegiado, que eu tenho pai e mãe vivo, tenho meu sogro e sogra vivo, então eu tenho uma família, né? E completa, vamos dizer assim. Então eu tenho todo apoio, né? Mas quem não tem isso, a igreja acaba se tornando a própria família dela, né? Mas mesmo eu tendo uma família, eu também preciso da família igreja, né? A igreja é um corpo vivo, né? Onde ali tu vai identificar os teus dons, os teus talentos e a tua identidade em Cristo e entender o que Deus espera de cada um de nós, né? Então por que eu estou falando isso? Porque eu me preocupo hoje. No passado não teria essa preocupação porque eu não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, né? Mas hoje eu entendo que dentro de toda essa correria, né, teria que se achar um tempo para realmente não deixar de congregar, né, que é um assunto bíblico, né, de estar junto com os irmãos. Agora, eu sempre digo assim, né, você pode ser assim, novo nessa caminhada, né? Então você não tem essa obrigação que eu tenho, porque tipo, você tá começando, né? Eu quero desde já agradecer vocês, né? E parabenizar vocês, né, por essa iniciativa de me trazer aqui, de me convidar para estar
investindo realmente no conhecimento, num conhecimento que vai ajudar vocês a começar certo, né? Eu sou privilegiado, eu posso dizer, porque, primeiro, quando eu comecei a namorar com a Patrícia, eu não tinha nada, ela não tinha nada. Mas eram dois pés rapados, falar no português, né? Então, eu ia namorar de bicicleta. Na época, já os meninos e as meninas da minha época, eu tive a oportunidade de fazer o meu segundo grau num colégio particular, na cidade de Brusque, né? Colégio Conscalo Renault. E eu já convivi ali no meio de pessoas com muitas posses financeiras, né? Então, naquela época, já era comum as meninas procurarem o rapaz que tinha o carrinho, já tinha o seu carrinho novo, tinha a sua lancha, tinha o seu jet ski. Naquela época, isso foi no ano de 2004, são 32 anos atrás. Não, perdão. 1996. 1996, há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, as meninas já estavam procurando um menino que tem um carrinho e, de preferência, que tivesse um jet ski ou uma lancha. Há 30 anos atrás. Hoje, só piorou, né? E naquela época, tipo, era o contexto da realidade de Brusque, ali, que é um pessoal com um poder aquisitivo maior, as pessoas que eu estudava, né, colégio particular. Hoje não, hoje aqui em São João Batista já tem menina procurando aí os bambambam que tem o seu jet ski também, né? Então, o que é o problema disso, né? O problema é que se identifica que essa pessoa ela não está construindo um relacionamento por amor, né? Um relacionamento só por interesse, né? Então eu agradeço a Deus que eu não tinha nada, minha esposa não tinha nada, então não tinha nenhum outro interesse ali, era só amor mesmo, né? E agradeço a Deus porque a gente teve a oportunidade na época de ouvir falar de um retiro chamado Encontro Face a Face com Deus, e dizia às pessoas que quem ia para esse retiro tinha sua vida transformada. E fizeram uma propaganda muito grande para a gente precisava mesmo, estava sentindo assim que a gente precisava participar de um retiro como esse, né? E a gente foi. A Patrícia fez o encontro dela face a face com Deus uma semana antes do nosso casamento. Foi em novembro de 2003. Não, perdão. 96 a gente começou a namorar, 2003 a gente casou. A gente namorou bastante tempo. Na época também, hoje eu não aconselharia namorar tanto tempo, mas na época foi assim que aconteceu. Aí ela fez em novembro de 2003 o encontro dela com Deus. Nós casamos dia 6 de dezembro de 2003. E uma semana depois, 18, 19 e 20 de dezembro de 2003, eu fiz o meu encontro face a face com Deus. Então ali, esse encontro com Deus, que a gente faz até os dias de hoje, esse encontro, até a gente está para fazer ainda esse ano 1. Esse encontro, ele mudou completamente a nossa vida. O teu entendimento espiritual, ele se abre ali naquele encontro, para ter realmente um encontro com Deus, né? E o encontro com Deus, ele muda tudo a nossa vida, transforma tudo, né? E ao ponto que tu já sai daquele encontro sabendo o que é o certo, o que Deus espera de ti, qual que é o caminho que tu tem que seguir, como que tu vais proceder daqui para frente. Então tu começar o casamento dentro disso é uma maravilha, né? Porque tu já começa certo. Já começa sabendo como que tu tem que se comportar, espiritualmente falando. Não que tu vai aprender tudo ali no encontro com Deus, mas ele é um retiro que eu posso dizer assim, que eu cresci espiritualmente, sei lá, mais de 5 anos em 3 dias. Aquilo que tu ia levar talvez 5 anos para aprender, participando de um culto, indo numa programação religiosa, num retiro de 3 dias, eu aprendi. Então, aquilo ajudou muito para o casamento começar bem, né? A gente não tinha essa oportunidade que vocês estão tendo aqui agora de um curso específico de preparação, né, para o casamento enfim, relacionamento conjugal, né? Seja namoro, noivado, casamento. Aqui o curso que a gente oferece é um curso completo para ti. Se tu colocar em prática isso, não tem como dar errado, né? Eu mesmo, graças a Deus, a gente está aí, esse ano completa 30 anos juntos, né? Dia 6 de outubro vai fazer 30 anos que a gente começou a namorar, mas já passamos alguns perrengues, assim, dificuldade financeira, problema de saúde também,
conflitos, né? Estamos sobrevivendo. Poderia ter sido melhor. Graças a Deus, estamos bem, né? Estamos casados, não vamos divorciar, não existe a mínima possibilidade, né? Mas poderia ter sido melhor, né? Por que poderia ter sido melhor? Porque, imagina, se eu tivesse feito um curso desse específico e realmente ter me prontificado a colocar em prática, seria melhor ainda. Porque aqui já é um material específico voltado para a vida 2, né? Então, parabéns para vocês por desejar isso, né? Porque muita gente nem se interessa, né? Tem gente que às vezes casa ou se junta para fazer uma aventura. Vamos ver se vai dar certo, né? Então a pessoa já começa errado, porque vou ver se vai dar certo. Então se ela já está dizendo que vai ver, então, quer dizer, a probabilidade de não dar certo é grande, né? E agora, a partir do momento que tu tem um entendimento que o que Deus uniu não separe o homem, diz a Bíblia, né? Tu vai lutar realmente por esse casamento, esse relacionamento até o último dia de vida, né? E essa é a vontade de Deus, né? Deus não criou a gente para estar, como por exemplo na época de Salomão, eu estava conversando com a minha esposa, né? É um rei que teve na Bíblia, né? O rei Salomão, ele tinha mais de 1000 concubinas. Então naquela época para um rei era permitido, né? O cara era o rei era dono de tudo, né? Fazia o que ele quisesse, assim. Mas hoje nós não estamos mais nesse sistema de reinado e não tem mais essa liberdade da parte de Deus, né? Então a parte de Deus é uma esposa só até o final e um marido só até o final. Tem até uma frase que é interessante que diz assim, né? Que um grande homem não é um homem que conquista várias mulheres, né? Mas é um homem que conquista a mesma mulher durante toda a vida. Esse é o grande homem. Vamos fazer uma oração só para cumprir protocolo, né? A gente já vem orado de casa, porque a gente acorda orando e vem orando no caminho e volta orando. Mas mesmo assim, para a gente oficialmente começar esse bate-papo aqui, eu pretendo ir no máximo até 11 horas, não sei se está bom para vocês, né? Hoje, numa outra ocasião, se der para estender um pouquinho mais, aí vai depender de vocês também, tá? Vou fazer uma oração então. Tenho certeza que Deus já está nos guiando, mas de qualquer forma é um hábito que a gente tem que a gente não quer perder, né? O teu nome mesmo é? Alisson. Alisson. É o Alisson e a Daniela, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te dar graças por ter me trazido aqui na casa do Alisson, da Daniela, e te agradecer pela vida deles, Pai, por esse interesse de investir no casamento deles, no relacionamento deles, Pai. E te agradecer porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo já está aqui conosco e declarar, Pai, que o Senhor tem total liberdade e para edificar nesse lugar, Senhor. Toma minha vida e usa como instrumento, Pai, para abençoar a vida desse casal. Que eles possam sair daqui dessa conversa, desse diálogo, mais capacitados, mais preparados para a vida 2, Pai. Em nome de Jesus. Edifica, Senhor, esse casal, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria perguntar para vocês se, em primeira instância, eu conversei com a minha esposa, conversei alguma coisa com a Dani, né? E todo esse conteúdo que é um seminário de casais, né, que a gente tem. Esse seminário eu herdei eu tenho um irmão meu que foi e é pastor de casais há muitos anos, né? O pastor Maico e a pastora Caterine, é o meu segundo irmão. Hoje eles são líderes de jovens e pastor de casais da Igreja Embaixada do Reino de Deus na cidade de Itapema, né? Então eu herdei esse material deles, é um seminário para casais, e eu tive a oportunidade de passar esse conteúdo para 2 casais da nossa igreja, que é o Anderson e a Vanessa, e o Mateus e o Anderson e a Sabrina, e o Mateus e a Vanessa. E na época, quando eu dei o seminário para os 4, foi na minha casa, todo o conteúdo foi gravado. Se eu não me engano, são 7 ou 8 lições, né? E tudo foi gravado. Foram gravadas aulas de aproximadamente 1 hora. Aí eu dividi os vídeos, tem que entrar ali no YouTube para ver. Então, a ideia que a gente deu inicial para a Dani, como
é muito conteúdo, para a gente poder passar todo esse conteúdo para vocês, dá um tempinho, né? A ideia inicial qualquer, se vocês conseguirem ouvir essas aulas no tempo de vocês, na hora que vocês puderem, em casa, seleciona ali de tantos em tantos dias, conforme a tua agenda, a tua disponibilidade, vai ali e ouve uma. Tem umas ali, tem uma, a inicial, que ela tem só 12 minutos. É bem curtinha. Foi uma inspiração que Deus me deu, que nem está no conteúdo aqui, a gente já vai falar sobre isso, mas foi uma inspiração que Deus me deu, e aí eu gravei, né? E aí tem umas ali mais demoradas, de 40 minutos, 1 hora. Enfim, tem que ir ouvindo, né? Então a ideia é, se vocês conseguem ouvir ali os áudios, a gente ganha tempo. Aí aqui na casa de vocês a gente faz uma recapitulação. A gente, tipo assim, dá um apanhado geral em tudo, né? Para poder concluir um pouco mais rápido, né? O que vocês acham da ideia? Ótimo. Pode ser assim? Tá. No primeiro momento vocês não ouviram nada ainda? Ou já chegaram a ouvir alguma coisa? Não ouvi. Eu acho Não. que eu perguntei pra Paty. Não sei se na correria da vida talvez ela deve ter esquecido de me passar. Como que tá ali o nome certinho, né? Sim. Ou o link, alguma coisa. Tu tens o WhatsApp? Tá, deixa eu criar o teu WhatsApp. Eu vou criar um grupinho aqui só de nós três. E aí eu vou mandando os links ali. Depois, quando terminar hoje, eu mando para vocês o link ali das 2 primeiras aulas, né? Ou eu posso mandar o link ali onde tem todas, e depois vocês vão vendo ali, né? E aí na próxima, acho que é daqui a 15 dias, que a gente vai poder marcar outra, é isso? Não sei qual que é. Ou 20. Aí a gente já... Hoje é dia 17. Daqui dois domingos consecutivos. No terceiro daí. Tá. É Alisson, teu sobrenome? Mariano. Mariano? Mariano era o nome de sobrenome de um diácono que eu e minha esposa, a gente tocou muitos anos em casamento, né? A gente tinha um repertório para casamento, e eu tocava violão e cantava, e ela tocava teclado e cantava nos casamentos, né? Para a entrada da noiva, a entrada do noivo, da minha, aquela cerimônia tudo de casamento, né? Então a gente fez muitos casamentos. E tinha um diácono da Igreja Católica de São João, que era Agostinho Mariano. Ele era muito famoso. Todo mundo que ia casar chamava ele. E todo casamento ele pregava a mesma palavra, que era as bodas de Caná da Galileia. Eu escutei tanto essa história das bodas de Caná da Galileia que eu quase gravei, quase decorei. É o DDD 48 9 9190 8072. O contato da Daniela, Patrícia falou que está aqui no grupo da igreja, né? Vê se eu acho aqui. Daniela Machado? Isso. Eu vou fazer agora, porque senão... Alisson. Depois em casa eu boto uma fotinha ali para ficar bem. E aqui a gente já se comunica também. Só botei bom dia ali, só para... Tá. Então, queridos, então, assim, como vocês ainda não ouviram nenhuma aula, eu vou dar eu vou seguir aqui o fluxo, né? E a gente vai dar umas pinceladas originais ali, dentro já do conteúdo que vocês depois vão estar ouvindo, tá? Como eu falei, eu estava falando para vocês, o primeiro ponto, né? O primeiro ponto que... Bom, antes de eu entrar nesse assunto aqui, só fazendo aqui para vocês uma panorâmica do que a gente vai ouvir nesse... É um seminário de casais e também pode-se dizer
um aconselhamento matrimonial, né? São conteúdos de conselhos, dicas, orientações, para que quando surgir qualquer tipo de demanda, surgindo ou não, né? No casamento você sabe como lidar, né? Se botar em prática tudo que tem aqui, não tem como dar errado, né? Então, assim, só passando um resumo para vocês, né, de alguns assuntos que vocês vão estar ouvindo. Número 1, que não está aqui, né, a questão das diferenças no casamento, né, e por que a importância de respeitar as diferenças. Deus nos fez pessoas diferentes, então eu preciso respeitar essas diferenças. Não teria uma caneta só para mim escrever aqui? Isso não está aqui na apostila, mas eu quero escrever aqui para não esquecer. Obrigado. De nada. Isso não está aqui porque isso foi uma inspiração que Deus me deu no dia. Para não esquecer. Depois a gente quer fazer no futuro, a gente quer fazer uma apostila, porque aqui tem o material, está tudo meio assim, tem coisa que está aqui, tem coisa que está aqui, então a gente quer no futuro fazer uma apostila bem organizada para abençoar, né? Porque esse material aqui, em nome de Jesus, a gente vai levar para mais lugares, né? Mas por enquanto a gente vai usando essa metodologia da gravação, né? Então, a gente vai aprender sobre isso, o respeito das diferenças. Vocês já vão ver ali depois, quando eu passar o link, tem uma aulazinha de 12 minutos só sobre isso, que é o respeito das diferenças, tá? O porquê casar. Hoje vocês já estão casados no civil, religioso, ou nenhum dos dois? Só estão juntos, né? Tá. Então a gente vai estar falando sobre isso. Por que casar? A importância de uma resposta de Deus. A gente casa para ser feliz ou casa para fazer o outro feliz? Será que a pessoa que eu estou casando, será que ela vai mudar? A gente vai estar falando sobre aliança. O que é meu é teu, né? Hoje em dia tem gente que casa e não, o que é teu, o que é meu, não toca no que é meu, né? Então, eu não vivo mais para mim, agora eu vivo para o outro. A gente vai estar falando sobre a morte da minha vontade em detrimento da vontade do outro. Dentro do princípio da aliança, a aliança é algo que é inquebrável, né? A aliança, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Por quê? Porque assim deve ser o casamento, não pode acabar nunca, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso, sobre a importância da comunicação no casamento, o diálogo. Isso aqui é uma das chaves mais poderosas que tem no casamento, é o diálogo. Sem diálogo não vai, né? A transparência, né? Qualquer coisa que eu tentar esconder do meu cônjuge, uma hora vem à tona. Uma hora vem à tona, porque tem um texto na Bíblia que diz que não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, esse foi Jesus que falou. E é batata. Não tem nada escondido que um dia não venha à tona, né? Então, a melhor coisa que tem, se houve alguma coisa no passado ou no presente, alguma coisa que está escondida, alguma coisa que não foi falado, que peçam a Deus a direção de Deus, para que no tempo certo, na hora certa, tenha uma conversa sobre isso. Porque, por exemplo, a Patrícia tinha muito problema de ciúme. Ela era doente de ciúmes. Ela era tão doente de ciúmes que eu tive que terminar com ela. Eu terminei, eu fiquei 15 dias separado. A gente estava no começo do namoro ainda, né? Mas eu fiquei 15 dias separado. Na época eu não era crente, eu não era pastor, não era nada. Eu era do mundão, da balada, da festa, né? Mas eu já estava me convertendo, já tinha praticamente me convertido, estava frequentando a igreja, estava começando a ir na igreja, né? Já estava indo na igreja Vida e Paz. Já estava num tempo de igreja já. E a gente estava namorando, acho que, sei lá, um ano. E a gente terminou por causa do ciúme. E nesses 15 dias que a gente terminou, eu acabei ficando com uma outra menina, né, uma outra moça. Só que o ficar naquela época é diferente do ficar de hoje, né? O ficar daquela época era só beijinho, beijinho. Não tinha outras coisas. E aí,
Eu não me lembro bem agora se isso eu escondi dela durante um tempo, mas depois teve um tempo que eu precisei falar, né? Porque a gente acabou voltando depois, né? Ela acabou entendendo que o ciúme era doentio, que ciúme pode destruir um casamento. Ela se arrependeu dessa atitude da ciúme, né? E a gente voltou e num determinado momento eu acabei contando para ela do que aconteceu naqueles 15 dias que a gente separou. E é importante, quando acontece uma situação que nem essa, é importante que a pessoa do relacionamento, ela saiba pela outra, e não por uma pessoa de fora. Porque a pessoa de fora, ela nunca vai contar a história do jeito que é, né? Principalmente se a pessoa quer ver o circo pegar fogo, né? Ela vai dizer, Dani, soubesse que o Alisson estava com a fulana fazendo assim, conversando intimamente com ela, sozinho no quarto, não sei. Então o capeta, ele já vem fazendo uma história que, tipo assim, ele já foi até para a cama com a outra, né? Então é assim que o diabo trabalha. Então, tipo, às vezes, se não tem transparência, chega uma notícia dessa, já chega para destruir, entendeu? E às vezes não tem mais volta. Agora, quando a pessoa, ela mesma fala, ela já vai evitar um monte de problema, né? Quando o Alisson chegou, Dani, eu queria contar para ti uma situação que eu ainda não te falei. Ou a Dani, Alisson, você conversar contigo uma coisa que eu ainda não falei. Às vezes uma coisa lá do passado que aconteceu, um relacionamento que tu teve, alguma coisa que tu sente da parte de Deus que tu deve falar aquilo, né? Por exemplo, se a Patrícia hoje, eu antes de namorar com ela, eu nunca tive vícios, nunca usei droga, nunca tive vícios. O meu vício, eu tinha umas namoradinhas de vez em quando. Então a Patrícia conhece praticamente todas elas. Se acontecer um dia de eu encontrar uma delas na fila do mercado, né, e eu cumprimentar por educação, alguém que eu namorei lá quando eu era jovem ainda, não vai ter problema nenhum. A Patrícia sabe quem é a pessoa, não tem nada escondido, entendeu? Então às vezes acontece, vai que a Dani ou tu teve um relacionamento muito demorado com uma pessoa, daqui a pouco se esbarra com essa pessoa aí no centro da cidade. Então, às vezes, é bom saber que outra pessoa saiba, né? Que houve isso no passado, né? Mas isso, o próprio Deus vai encaminhando a gente para... Eu já falei demais nesse assunto aqui. O resfriado está querendo me pegar. A importância de saber ouvir, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, isso é muito importante, né? Por que eu não consigo entender o meu cônjuge? Né? Por que eu não consigo entender outra pessoa? A gente vai estar vendo sobre isso. A gente vai estar vendo sobre as linguagens do amor, né? Existe um livro de um doutor americano chamado Gary Chapman, que ele escreveu esse livro chamado As 5 Linguagens do Amor, baseado na Bíblia também. E é comprovado hoje que cada um de nós tem uma linguagem de amor diferente. E se tu não entende isso, se tu não estuda sobre isso, daqui a pouco tu está falando uma linguagem e a Dani está falando outra. Aí ela não se sente amada por ti, porque tu está falando uma linguagem que não é a linguagem dela, e tu não se sente amado por ela, porque é que nem ela está falando inglês e tu está falando português, não vai dar liga, né? Então é importante conhecer essas 5 linguagens para poder um falar a linguagem do outro, que aí a pessoa vai se sentir amada. Só vou dar uma palhinha. Existe uma linguagem de amor chamada qualidade de tempo, né? Que a pessoa só se sente amada se tu tira tempo para estar com ela. Essa é a linguagem da minha esposa. Então a minha esposa, tu pode dar presente para ela, pode falar que ama, pode fazer o que tu quiser. Pode dar um carro para ela. Mas se tu não tem tempo para ela, tu não ama ela. Porque a linguagem de amor dela é qualidade de tempo. Então eu tenho que, de tempos em tempos, eu tenho que tirar ela para dar um passeio, levar ela para comer fora, ou vamos dar uma volta, tá junto, vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa junto. Tá junto da pessoa, porque essa é a linguagem dela, entendeu? Então se eu não fizer isso, ela não vai se sentir amada. Dia de aniversário, ela não eu gosto de postar ela no Instagram, faço uma homenagem, boto uma foto dela, ela não gosta. Por ela nem precisava botar, eu boto porque é a minha linguagem, eu gosto de fazer, eu me sinto amado assim, mas não é a linguagem dela, por ela nem precisava botar. Por ela, se eu levar ela para dar um passeio, já está ótimo, entendeu? Então é importante conhecer as linguagens para a gente falar a mesma linguagem. Depois a gente vai estar vendo sobre a nossa célula principal, que é a minha casa, a minha família. Então a minha família, que não é mais, a partir do casamento, não é mais teu pai e tua mãe, nem teu irmão, nem teus filhos, nem sobrinhos.
tua família agora é tu e ela. Quando nascer os filhos, aí é vocês e os filhos. Então a importância de entender que essa base familiar, agora que está sendo construída, é a célula principal, né? Não que pai e mãe deixarem de ser importantes. Eu sempre digo assim, honrar pai e mãe é mandamento. Então não é opcional. Enquanto você estiver vivo nessa terra, vai honrar pai e mãe até o último dia de vida. Só que a partir do momento que vocês montaram uma família, constituíram uma família, pai e mãe se transformou em familiar. Ele não é mais agora família direta. A família direta tua é vocês dois aqui. Então, eu não tenho que estar todo dia na casa do pai e da mãe. Não tem que estar aquele grude, né? Por quê? Porque agora eu tenho a minha família. Eu tenho que priorizar minha esposa, eu tenho que priorizar meus filhos, porque eu constitui uma família, entendeu? Então a minha casa é a fortaleza para a minha família, um lugar de refrigério e segurança. Então, a minha casa precisa tornar esse paraíso onde o meu cônjuge, os meus filhos se sintam acolhidos, se sintam seguros, né? A minha filha hoje decidiu, já está com 19 anos, decidiu morar sozinha. Mas ela sabe que qualquer hora do dia e da noite que ela quiser ir lá em casa, ela vai entrar em casa e vai chegar a hora que ela quiser. Ela é filha. Vai ser filha sempre, né? Então ela vai ser bem-vinda, ela vai ter acesso, ela vai ter liberdade, porque é filha, né? E ela precisa saber que aquela casa ali, onde ela foi gerada, onde ela foi criada, está sempre é um lugar de segurança, é um lugar de refrigério, onde ela pode chegar a qualquer momento que ela vai ser bem-vinda, né? A importância de orar juntos, de apresentar as nossas orações a Deus juntos, né? Eu confesso para vocês que essa era uma carência minha, eu e minha esposa tinha um pouco de dificuldade nessa área, assim, né? E hoje a gente ora online com o pessoal da igreja todo dia, 6h30 da manhã. Aí, de maneira forçada, nós estamos orando junto todo dia agora. Só que a gente sempre tem mais 2 irmãs da igreja que estão junto ali também. Então, a importância de orar junto. Depois a gente vai estar vendo também sobre os papéis no casamento, tá? Quais são os papéis do marido e os papéis da esposa. Qual que é o papel do pai, qual que é o papel da mãe, né? Às vezes, no casamento dá muita briga, porque quando os papéis não estão definidos, aí vem as cobranças. Por exemplo, lá em casa, eu já entendi que a Patrícia ela trabalha fora e ela fica muito tempo fora de casa e eu já tenho um trabalho mais livre, eu trabalho com vendas, então eu faço o meu horário. Então, eu sabendo que ela chega às vezes tarde, já chega quebrada, então eu ajudo a lavar a louça. Eu boto lá uma mensagem para me ouvir, eu boto um louvor e eu vou lavar a louça. Já me acostumei, não tem problema quanto a isso, entendeu? Não me sinto menos homem porque eu estou lavando a louça. Agora, se for o caso de a mulher constatar que ela precisa dessa ajuda do marido porque ela fica fora o tempo todo e o marido não está entendendo, eu não preciso nem me falar, eu já entendi, eu já fui lá e já fiz. Mas tem que ter o diálogo, né? A esposa tem que chegar para o marido, eu gostaria que tu me ajudasse nessa área, né? Tu pode fazer isso, tu cuida do cachorro, do gato, da calopsita e da limpeza da casa. Eu vou lavar a louça e eu vou cuidar disso, eu vou cuidar daquilo, eu vou cuidar do bebê. Então, as tarefas divididas, cada um sabe qual que é a sua parte. Isso aqui ajuda muito, né? Porque às vezes quando não existe esses papéis definidos, aí vem a cobrança, né? Ah, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Eu nem sabia que era para mim fazer isso, né? Então a importância de definir isso daí. A gente vai ter também uma aula sobre educação financeira, a gente vai estar comentando um pouco sobre educação financeira, a importância da boa gestão, né, de administrar com excelência aquilo que Deus coloca na nossa mão. Hoje é fato, pode ter certeza, eu não sei o percentual, se a gente der aqui no chat GPT, é capaz de vir uma resposta, né? Não sei se vai ter essa resposta. Se tiver, a gente já vai descobrir aqui agora, né? A minha internet está boa aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui. Percentual de casais que se divorciam por problemas financeiros. Vamos botar aqui, vamos ver se o chat GPT sabe responder essa para nós aí.
Não existe nada oficial, mas aqui diz que em média de 20 a 40% dos divórcios são por causa de problemas financeiros, né? Nos Estados Unidos e na Europa, frequentemente colocam o dinheiro entre as 3 principais causas do divórcio, né? Cerca de 1 a cada 4 casais ou 1 a cada 3 casais tem problemas de estresse por causa de problemas financeiros. Quando se inclui conflito sobre dinheiro, falência financeira, aí o índice aumenta mais ainda. Quando tem uma falência financeira, né? Eu passei por isso, né? A gente tem uma empresa, eu tenho uma distribuidora onde eu vendo colchões, camas e produtos voltados para a área da saúde e qualidade de vida. São mais de 80 itens voltados para a saúde e qualidade de vida, mas o forte são camas e colchões, né? E eu fiz uma feira no supermercado Coque, ali onde tem a Via Cred, em São João, na primeira loja ali, na parte de baixo. Eu fiz uma feira ali. Eu vendi muito colchão nessa feira, mas eu tive um prejuízo de quase 100 mil reais. Isso há uns 5 ou 6 anos atrás. Para quem é grande, 100 mil reais não é nada. Mas para quem é pequeno, é muito dinheiro, né? E eu quase quebrei, né, financeiramente. E então a gente passou por essa crise aí. Está passando até hoje ainda, né? Porque a gente tem parcelamento de impostos para pagar e coisa, né? Então, uma crise financeira, se você não está bem firmado com Deus, você pode, o casamento vai embora. Então, a importância da educação financeira, né? O perdão, o assunto do perdão, né? Como posso perdoar? Perdão é uma decisão, né? Nós também fomos perdoados por Jesus lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz, o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, né? Basicamente, Deus criou o homem. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Deus colocou ele no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra, para cultivar, né, administrar tudo aquilo que Deus criou. E o homem tinha uma lei dada por Deus que ele acabou quebrando. E porque ele quebrou essa lei, a Bíblia fala que todas as vezes que eu quebro um princípio estabelecido por Deus, isso vai atrair maldições sobre a minha vida, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, eles atraíram maldição sobre a vida deles. Hoje, todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, para quem acredita na Bíblia, todos nós viemos de Adão e Eva, né? Todos nós herdamos já a natureza pecaminosa, né? Um bebê de colo, ele já tem a natureza pecaminosa. Ele já raia com a mãe, ele já faz careta, ele já grita. Um bebê, né? Então a gente já nasce com essa maldição. E quando começa a crescer, já começa a vir palavrão. Claro que filho, muitas vezes, acaba reproduzindo o que vê o pai fazendo, né? Às vezes os filhos são meio papagaio, né? Mas enfim, a verdade é que a gente herdou essa maldição do pecado, as maldições também que o pecado causa, né? E o que Deus fez então para resolver esse problema da maldição e também da separação do homem? Porque os nossos pecados nos separam de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59 que as nossas transgressões separam nós de Deus para que Ele não nos ouça. Então Deus criou um plano. Ele disse: eu vou enviar o meu único filho aqui na terra, meu filho unigênito, que era Jesus Cristo, que já estava lá no céu com Deus. Eu vou enviar ele aqui na terra e ele vai morrer numa cruz para que esse é o preço que Deus estabeleceu do resgate da humanidade, né? Para que através do sangue dele derramado na cruz, o ser humano possa receber o perdão dos seus pecados e ter novamente a reconciliação com Deus, né? Então, basicamente, foi isso que Jesus fez. Ele veio a este mundo para nos reconciliar com o Pai, com Deus, através do seu sacrifício na cruz, né? Então, o que Jesus fez na cruz? Jesus, morrendo na cruz, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, né? Ele morreu como uma demonstração de perdão de todos os nossos pecados. E aí, dentro do assunto do perdão, a gente vai falar sobre isso. Como pode eu servir e acreditar num Deus que é Deus,
que foi capaz de me perdoar, e por que eu não quero perdoar o meu cônjuge? Por que eu não quero perdoar meu marido? Deus, que é Deus, me perdoa. Mas eu, que sou homem, não posso perdoar? Eu sou tão orgulhoso assim que eu não posso perdoar, né? Então, perdão fala muito de orgulho, né? Se a gente tem dificuldade de perdoar ou pedir perdão, talvez está ligado muitas vezes ao nosso eu, né? Então a gente vai estar falando sobre isso. A gente foi perdoado. Então, se a gente foi perdoado, a gente também precisa perdoar, né? Perdoar e liberar perdão. Então, basicamente, esses são os pontos principais que a gente vai estar vendo, tá? É possível que a gente vai acrescentar mais uma aula, tá? Que eu tenho que rever com a minha esposa, porque isso que está acontecendo hoje aqui é tão guiado por Deus que antes mesmo de a gente marcar esse dia, Deus já tinha dado toda uma direção para minha esposa, e porque surgiu no coração dela a gente depois padronizar esse material e criar uma apostila, e quem sabe no futuro a gente vai estar levando esse conteúdo aí para outras igrejas, outros lugares. Por isso que a gente quer fazer depois uma coisa mais organizada, né? E aí, no dia que a gente estava conversando, eu e ela, sobre isso, sobre essa possibilidade, veio ali outros assuntos também, que não estão aqui agora. Então isso vai ficar de surpresa para vocês, né? Depois eu tenho que conversar com ela e com certeza vai ter mais alguma lição aqui. E essas não estão gravadas. Não estão gravadas. Se precisar, aí a gente vai gravar ao vivo aqui mesmo. E vocês vão ser os precursores, tá? Agora só assim, para não assustar muito vocês. Tem bastante conteúdo, tá? Mas como eu falei para vocês, hoje é uma aula inaugural. Então hoje aqui é um bate-papo, é um pouco mais informal, né? Mas eu também já estou indo no ponto também para a gente ganhar tempo, né? Porque o tempo de vocês é precioso, o meu também. Mas à medida que vocês conseguirem ouvir ali as aulas, a gente já vai ganhar tempo, né? Para quando eu entrar nos assuntos aqui, a gente não precisa assim, tipo, esmiuçar. A gente pode ir mais dando umas pinceladas, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão perguntando e a gente bora para frente. Tá? Como vocês ainda não ouviram nenhuma aula ainda, e nós ainda temos ainda meia horinha, a gente vai já começar a ir trocando no assunto, tá? Entrando já no assunto já propriamente dito. Depois aquilo que vocês ouvirem ali, não tem problema, vão ouvir de novo. Se ouvir 2 vezes, aí grava. Uma pergunta, até aqui, falei muito rápido, deu para entender alguma coisa, ficou alguma dúvida? Foi tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom.